Audiência pública realizada no dia 23 de março de 2022, com início às 14 horas e 50 minutos. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da diretora executiva do Previ Sinop, Daniela Sevignani, agradecemos a todos os presentes nesta audiência pública. O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop foi fundado em 30 de dezembro de 1993, através da Lei Municipal nº 303/93, com a finalidade de administrar o sistema previdenciário municipal, assim como facilitar e agilizar aos servidores efetivos e seus dependentes o acesso aos direitos previdenciários, assegurando a promoção e o desenvolvimento da Previdência. A audiência pública é mais uma ação de diálogo do Previ Sinop com os segurados e a sociedade, a fim de assegurar a transparência e a prestação de contas da gestão. Hoje serão apresentados resultados alcançados pelo Instituto e as principais atividades realizadas em 2021, através do relatório de governança corporativa, dos resultados da política de investimentos e dos resultados da avaliação atuarial. São convidados para compor o dispositivo de honra, representando o prefeito municipal, senhor Roberto Dorner, a secretária de Finanças e Planejamento, Adriana Casturino. Representando a Câmara Municipal de Vereadores, o vice-presidente, o vereador Luiz Paulo da Gleba. A diretora executiva do Previ Sinop, Daniela Sevignani. Agradecemos, neste momento, a presença do vereador Ademir Bortoli. Neste momento, convidamos para o uso da palavra a diretora executiva do Previ Sinop, Daniela Sevignani. Boa tarde a todos. Em nome do prefeito Roberto Dorner, eu agradeço à secretária de Finanças, a Adriana, agradeço a presença dos nobres vereadores que estão aí. Em nome de todos os servidores públicos municipais, eu agradeço a senhora Sônia, que é servidora efetiva e também servidora do Previ Sinop, que está na plateia, e agradeço a todos os presentes. Esse evento de hoje é um evento que marca a história do Previ Sinop. É um divisor de águas em busca de uma gestão de excelência, em busca de uma gestão transparente, em busca de uma gestão inovadora. Não só em nível municipal, mas a nossa busca é uma busca um tanto quanto ousada, né? Eu digo que o Previ, nesses 4 anos, ele vai ser referência nacional. Nós lutamos muitas vezes contra as nossas próprias forças, porque os servidores do Previ muitas vezes têm que ficar além do horário, né? A gente sabe o legado que a gente quer deixar dentro da história do Previ Sinop. Então, meu momento agora é de gratidão, primeiramente a Deus por me dar serenidade, me dar sabedoria e me dar empatia, porque nós temos que aprender a lidar com inúmeras pessoas diferentes, inúmeros temperamentos diferentes, inúmeros percalços, porque nem sempre que a gente faz contenta todo mundo, mas eu acredito que se a gente faz as coisas dentro da lei e com o objetivo de sempre fazer o melhor, é o melhor que a gente vai conquistar. Então, eu agradeço a todo mundo e espero que essa audiência pública chegue a todas as pessoas
que precisam saber o que realmente o Previsinop é, qual é a potência do Previsinop. Boa tarde a todos. Muito obrigada, diretora Daniela. Passamos a palavra ao vereador Luiz Paulo da Gleba. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar acompanhando aí, né, essa audiência pública, mesmo sendo totalmente fora do setor. A gente está aí à disposição para poder conhecer toda a estrutura do Previ, a organização e, é claro, nada mais do que saber como que foi o ano de 2021, certo? E dizer também que o funcionário público principalmente o concursado, é aquele que tem história, é aquele que cria vínculo com a sociedade. Isso é muito importante, né? Então, estamos aqui hoje para poder conhecer a estrutura do Previ e poder passar as informações corretas para a sociedade, de como elas realmente acontecem. E dizer que somos parceiro aí do servidor, principalmente do servidor concursado. Obrigado. Muito obrigada, vereador. Passamos a palavra à secretária de Planejamento e Finanças, Adriana Casturino. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer aos servidores públicos, né, efetivos, principalmente os presentes aqui, os servidores que fazem parte dos conselhos do Previ, que são servidores que se desdobram nas suas funções lá nas secretarias e também fazem sua função no conselho com muita eficiência, né? Em nome da Lucimar, quero agradecer a todos os vereadores presentes, em nome do vereador Bortoli e a equipe do Previ, em nome da Daniela. Quero dizer para vocês que a Prefeitura tem auxiliado o Previ em relação ao planejamento estratégico do mesmo. É claro que a gente não pode estar junto ali como a gente gostaria, mas nós temos visto o Previ Sinop crescer muito ao longo dos últimos anos, principalmente nesse último ano devido ao Progestão. E eu acredito que para os próximos anos, como a Daniela disse, nós teremos aí grandes avanços no Previ Sinop. Então, que seja uma audiência produtiva e que realmente o funcionário público tenha todos os preceitos dessa audiência sendo bem descritos para que ele tenha participação em toda essa construção dessa evolução do Previ Sinop. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Nesse momento, vamos desfazer o dispositivo de honra. Agradecemos a presença de todos. Peço, por gentileza, que a diretora executiva permaneça no palco para a sequência dos trabalhos técnicos. Bom, vamos lá então iniciar a apresentação dos resultados das atividades e ações do Previ Sinop em 2021. Confesso que foi um ano atípico para mim, né? Fiquei aí 6 meses de licença maternidade, voltei e quando me deparei, era final do ano já, né? Aí quando a gente vai fazer o relatório, antes de fazer o relatório, dá aquela sensação assim, meu Deus, a gente quase não fez nada, né? Aí depois que o relatório está pronto, a gente fala, meu Deus, como a gente conseguiu fazer tanta coisa. Eu gostaria de agradecer inicialmente a minha equipe, que não mediu esforços para que as coisas acontecessem, mesmo eu não estando fisicamente presente. E está aí o resultado. Vamos funcionar da seguinte forma, para que vocês tenham um entendimento. Eu vou falar, apresentar, e aí quem tiver alguma pergunta pode levantar a mão, e as meninas vão estar indo até vocês para fazer a pergunta por escrito, para a gente responder no término da apresentação. Logo após a minha fala, o Igor, que é o nosso atuário, está presente, ele vai dar continuidade para apresentar a política de investimento e também a questão da reavaliação atuarial. Ele tem um...
Vamos lá, então. Como a Andressa falou no início, o Previsinop ele foi fundado em 30 de dezembro de 1993, através da Lei Municipal 303, com a finalidade de administrar todo o sistema previdenciário destinado aos servidores públicos municipais, certo? Aí teve uma alteração da lei em 2006, através da Lei 937, que dispôs sobre a reestruturação do regime próprio de previdência no município de Sinop. Os órgãos que fiscalizam o Previsinop, nós temos o Ministério da Previdência, Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, a Controladoria Interna, o nosso Conselho Fiscal e também temos o Conselho Curador, que representa o Poder Executivo, Legislativo e segurados nas deliberações. Eles me ajudam a administrar o Instituto de Previdência. Bom, o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é um relatório de governança corporativa. Ele é um pré-requisito para a gente conseguir a certificação no Progestão nível 2. Para eu estar podendo apresentar para vocês hoje aqui, tivemos uns requisitos a serem cumpridos. Primeiramente, a questão da estrutura, que é os dados dos segurados, receitas, despesas, evolução da situação atuarial, gestão de investimentos, publicação de atividades dos órgãos colegiados, atividades institucionais, canais de atendimento. Em resumo, esse relatório ele ficou com aproximadamente 79 páginas. Pode passar? Para eu estar apresentando ele para vocês hoje, eu necessitei da aprovação dos conselhos. Então, além dos conselhos autorizarem, deliberarem, aprovarem as minhas atividades lá no Instituto, para eu poder apresentar para vocês, eu tive que montar esse relatório e passar pela reunião extraordinária para que eles conseguissem avaliar se estava de acordo para que eu conseguisse apresentar para vocês hoje. E a autorização foi feita através de resolução que foi publicada. Bom, atualmente, o Previ, ele conta com em 2020, ele contava com 2.602 servidores no Poder Executivo como contribuintes, certo? 37 ativos do Poder Legislativo, que até hoje, em 2021, é o mesmo, não teve nenhuma adesão, uma desistência. E 2021, nós estamos apenas com 2.518 servidores, dentre pedidos de exonerações e também pessoas que faleceram no decorrer do ano devido à pandemia e outras doenças, certo? Nós temos 8 servidores da autarquia, que é a AGER, em 2020, também em 2021 também fechou com esse mesmo número. E 2 servidores ativos da autarquia Previsinop, que são cedidos da prefeitura para o Previ, que exercem atividades lá dentro, tá? E ficaram o mesmo número em 2021. Pode passar. Dados segurados, receitas e despesas. São 500, em 2020, terminamos o ano com 510 servidores inativos. Em 2021, 547 servidores inativos. Foram 108 pensionistas em 2020 e terminamos em 2021 com 118 pensionistas. Aqui tem um demonstrativo para vocês em gráfico, que é os mesmos números que eu falei antes no gráfico, é só para vocês entenderem a diferença de 2000 e 2021. Servidores ativos, em 2020 eram 2.650 e 2021, 2.558. Então, a gente chegamos no final de 2021 com menos contribuintes do que o final de 2020. Aqui, aposentados. Em 2020, terminamos com 510. E 2021, 547. Pensionistas, terminamos o ano de 2020 com 108.
e terminamos 2021 com 118. Tipos de aposentadoria. Então, quando a gente fala em aposentadoria, não é só um tipo de aposentadoria, são diversos tipos de aposentadoria que a lei permite, né? Aqui, tipo, invalidez. Fechamos 2021 com 162 aposentados. Deixa eu só pegar uma água que eu estou por causa do ar. Fechamos 2021 com 162 aposentados por invalidez. Pagamos no ano de 2021 R$ 452.287,35 centavos. O valor do benefício médio fechou em R$ 2.791,90. Aposentadorias por tempo de contribuição fechamos 2021 com 131. Pagamos R$ 679.374,35 e o valor do benefício médio é R$ 5.186. Por idade, fechamos 2021 com 124, o valor total R$ 171.218 e o benefício médio R$ 1.380,79. Aposentadoria especial, 115. Pagamos R$ 760.345,70 e o benefício médio R$ 6.611,70. E a aposentadoria compulsória, fechamos o ano 2021 com 15, benefício total R$ 20.331,96 e o benefício médio fechamos em R$ 1.335, totalizando um valor de R$ 3.892.436,80 centavos, com 547 aposentados. Aqui, então, eu apresento em gráfico para que vocês tenham uma noção. A aposentadoria, né, o valor gasto, 25 milhões, e o gasto em pensões, em 2021, que foi 3.252.623,28. A folha de pagamento total de aposentados e pensionistas em 2021 fechou em R$ 28.818.175,84 centavos. Pode passar. Bom, essa é a parte de arrecadação de contribuições e outras receitas que compõem o valor que o Previ hoje tem nos cofres, né, em investimentos. Eles são subdivididos. Contribuição de servidor ativo, 11 e 14. Por que isso aqui? Porque houve de 2000 para 2021 uma alteração de alíquota. Então, a gente contabiliza também o que a gente conseguiu somar de 11, que foi até um certo período, e depois para 2021, certo? Então, a arrecadação subiu de 16.584.777,65 para 20.645.648,49 reais. Isso foi de servidores ativos, são servidores que estão em pleno exercício da função. Aí nós tivemos também a contribuição dos servidores inativos, que somaram 311.994 em 2020 e, em 2021, 372.478,16 centavos. Contribuição de pensionistas, que fechou em 2020 em 12.507,88 e 2021, 27.620. A parte de remuneração de investimentos, que em 2020 tivemos 7.782,22 e em 2021 fechamos em 4.830.040 reais e 85 centavos. Período crítico da pandemia, tá? Tivemos várias variações no mercado e tivemos algumas, não tantas como diz, remunerações quanto a gente desejava, né? Aí tivemos a compensação previdenciária,
que em 2020 fechamos em 955.226,36. E 2021 conseguimos 761.702,75. Outras receitas mais variadas, né? Contribuição patronal é aquela que a prefeitura e a Câmara, né, ele repassa para o Previ referente aos seus servidores, que é a parte patronal. Tá? A parte de sentenças judiciais é a que mais bonificou os cofres do Previ, porque esse valor maior em 2021, por causa das sentenças dos precatórios. Então, o Previ conseguiu receber também a questão dos valores, onde os servidores receberam a diferença do que era devido, e aí foi para o Previ para que a gente consiga trabalhar a rentabilização disso, para que um dia, quando o servidor for se aposentar, tenha acompanhado a rentabilização do mercado. A parte financeira é a cobertura do déficit, que depois o Igor vai explicar com mais propriedade. A gente teve um aporte maior em 2021, que é de R$ 8.170.556,64 por parte da Prefeitura. E o ressarcimento de benefícios temporários pagos em 2020. Esse valor aqui é o que a Prefeitura repassou para o Previ ao tempo em que a Prefeitura se adaptou para o recebimento e implantação dos processos para que ele pudesse gerir na Prefeitura. Então, a Prefeitura fez o repasse em 2020, e 2021 já não teve nenhum processo mais, porque a Prefeitura já tinha abraçado essa responsabilidade que a eles era devida. Despesas com plano previdenciário e administrativo. Aqui. A gente só fez um comparativo nos 2 anos para que vocês tenham essa base, tá? Pagamento de aposentadorias. Tivemos aí uma ampliação de quase 3 milhões, porque as pessoas acreditaram que além de muitos servidores efetivos estarem cumprindo os requisitos já, eles estão com muito receio sobre a reforma administrativa que está iminente, a reforma previdenciária que está iminente. Então, eles estão solicitando as avaliações, né? O Miro está tendo muito trabalho no setor de concessão de benefícios, e a gente teve uma ampliação muito grande dessas implantações. Aí o pagamento de pensões também tivemos, porque eu não preciso nem comentar sobre vários servidores que faleceram em detrimento à pandemia, né? Um aumento considerável também. E outros benefícios que a gente não teve, né, que ficou tudo à base da Prefeitura, que é os auxílio-doença, maternidade, que agora é a Prefeitura que paga. Aí a parte da compensação ao regime geral de previdência, então, em 2020 a gente pagou para ele R$ 67.389,40, e em 2021 a gente repassou R$ 62.129,24. Outras despesas previdenciárias, fechando o subtotal em 2021 de R$ 28.857.448,25 de despesas. E aí as despesas administrativas que nós tivemos, como era um ano inicial, né? E é uma ideia que eu tenho muito firme na minha cabeça, que servidor treinado é aquele que vai errar menos, é aquele que vai fazer as coisas com maior qualidade, é aquele que vai saber o que está sendo feito e como se faz. Então, a Previ investiu bastante em 2021, R$ 53.049. Teve um aumento, mas é justificável. Na realidade, não é um gasto, é um investimento que a gente fala, né? Encargos previdenciários, 509.437,86 foi para 662.317,52. E despesas administrativas, a gente teve uma queda, a gente economizou, né, em comparação com 2020. Tá? Era R$ 1.839.804,85, gastamos R$ 1.822.861,20. Subtotal, então, de despesas administrativas, em 2020 é esse, em 2021, R$ 31.395.676,05. Então, resultado anual, receita, despesa, em 2020, receita, tivemos
50.943.788,42. De despesa, 29.997.989,67 reais. Então, comparando, tivemos uma redução aí de menos 41%. E 2021, receita 62.231.757. E aqui a despesa comparada ao ano anterior, 31.395.676,05 centavos. Pode passar. Aqui é o pagamento de benefícios e outras despesas. Pagamentos de aposentadorias, o que foi empenhado, o que foi liquidado e o que foi pago. Pagamentos de pensões, o que foi empenhado, o que foi liquidado, o que foi pago, 100%. Compensação de regime próprio. Então, a gente fechou só a questão dos encargos previdenciários. E demais despesas administrativas também, foi tudo fechado. Total, de empenhado, 31.395.676,05. Liquidado, 31.395.676,05. E pago, 31.264.551,54 centavos. A compensação previdenciária, para quem não sabe, funciona da seguinte forma. Dos dois viés, né? No 2021 ainda não estava em funcionamento de regime próprio para regime próprio. Esse ano a gente já está começando a fazer as solicitações de regime próprio para regime próprio. Então, esses valores aqui são referentes a regime geral de previdência. Então, é tudo o que o Previ solicita do INSS para reembolsar algumas possíveis aposentadorias que nós temos com vínculo de certidão de tempo de contribuição deles. E também o que a gente repassa para eles quando vai servidor nosso que se aposenta lá, né? Então, fechou 2021, 533.050,89 reais. Pode passar? Gestão de investimentos. Bom, por cima, os investimentos a seguir estão enquadrados de acordo com a resolução da CMN 3.922 de 2010, alterada pela resolução CMN 4.695 de 2018. É uma análise sobre o comportamento anual das rentabilidades e uma análise do retorno da carteira de investimento quanto à meta atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da meta. Pode passar? Essa é a nossa carteira de investimento. Não consigo ver aqui, né? Muitos investimentos. Então, assim, a gente tem várias aplicações e o que a gente preza no Previ é a diversificação da carteira. Quando eu assumi em 2021, a gente fez uma visita técnica, até vou mostrar aqui depois as ações, para o Igor lá em Cuiabá. Logo no comecinho da gestão, eu falei para ele, ou a gente vai chorar ou a gente vai vender o lenço, né? Porque na época de crise, a gente tem que se agarrar àquilo que ninguém vê, né? Então, uma das respostas que ele falou é, diversifica a carteira. Aí, a partir daí, a gente foi buscando diversos índices diferentes, e todos que foi possível, que a gente conseguiu ver uma possível rentabilidade, a gente aplicou. Tivemos bons resultados, depois o Igor vai falar mais a fundo sobre isso, mas uma das questões que eu fiquei muito chateada no ano passado, que a gente não conseguiu investir, né, mais fora do Brasil, porque a gente não tem o Progestão. Então, por isso que a gente quer o Progestão, para que a gente consiga alçar voos maiores, conseguir maior rentabilidade, porque a gente não consegue atingir se a gente não ser qualificado para isso, se a gente não for certificado para isso, certo? Pode passar. Então, essa é a nossa carteira. Então, a gente tem investimento no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Sicredi, no Itaú, no Sicobi e na RJI Corretora de Títulos e Valores Imobiliários. Essa é a divisão da nossa carteira.
O Previ conta atualmente com o final de 2021, no caso, né? Fechamos o ano com 458.586.280,14 centavos. Essa é a fração da nossa carteira. A maior parte dessa fração está localizada na Caixa Econômica, que totaliza o valor de R$ 207.055.647,19. Então, a maior parte da nossa carteira está ali. Não é apego à instituição financeira, tá? Nós não temos apego, mas eles apresentam os fundos, até então, com maior segurança e qualidade. E como esse direcionamento sempre é feito dentro da política que nós temos, então a gente aplica mais lá. Mas o Banco do Brasil é o segundo maior banco que a gente tem aplicação, 172.129.411,71, totalizando 37,59% dos nossos investimentos. E o que a gente tem menos é o Sicoob, 1.720.154. Aí aqui está a fatia em pizza, né, para quem entende melhor, a distribuição da carteira por instituição financeira. Então, aqui é a Caixa, Banco do Brasil, Sicoob, Corretora, Itaú e o Sicredi. Rentabilidade acumulada. Esse aqui foi o ano que a gente segue sempre uma meta atuarial, né? Então, comprova-se que a gente não atingiu a meta atuarial, mas a gente ficou com uma rentabilização positiva. Ficamos muito felizes, né, por ter conseguido pelo menos rentabilizar positivo. A desejada era 15,99, conseguimos 3,52%. A nossa carteira rentabilizou positivo R$ 48.983,57,31. Opa, né? Isso. Pode passar. Bom, agora eu vou falar da parte administrativa, como funciona isso. Atividades e órgãos colegiados. Nós temos órgãos de direção dentro do Previ, que são órgãos que sempre são consultados, sempre atuam na parte de tomadas de decisões. O Conselho Curador, que ele tem funções de deliberação superior, o Conselho Fiscal, com função de fiscalização orçamentária e verificação de contas e julgamento de recursos, e Diretoria Executiva, com função executiva de administração superior. Pode passar? O Conselho Curador. Então, de acordo com a Lei 2295, que ficou em vigor até novembro de 2021, o Conselho Curador tem a responsabilidade de decidir sobre qualquer questão administrativa e financeira que lhe seja submetida pelo diretor executivo, pelo Conselho Fiscal, entre outras. As principais deliberações do Conselho Curador foram: em reunião extraordinária, eles decidiram sobre a taxa administrativa para o exercício financeiro de 2021, eles decidiram sobre a aprovação do Plano Anual de Investimentos para o exercício de 2021, eles decidiram sobre a homologação da reavaliação atuarial em 2021, sobre a migração do investimento da carteira do regime próprio, que é do Previsinop, sobre a apresentação e credenciamento de novos investimentos para a carteira do regime próprio de Previdência, sobre a migração de investimento da carteira devido ao desenquadramento, conforme a resolução que teve um desenquadramento, eles decidiram sobre isso, a aprovação do Plano Anual de Investimentos para o exercício 2022, pode passar, e o Conselho Fiscal também, ele teve várias reuniões. Entre todas as reuniões, eles decidem só a aprovação. Eles só aprovam ou reprovam o balancete. Aprovações sem ressalvas dos balancetes referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2021, por unanimidade. Todas as pautas de todas as reuniões do Conselho Fiscal foram essas, tá? Pode passar. Aí temos o Comitê de Investimentos. Ele, no âmbito do Instituto, serve para auxiliar no processo decisório quanto à execução da política de investimento. O Comitê de Investimento ele é formado por servidores efetivos, que tenham qualificação, né, tem que ser contador, economista, aí faz parte
o meu gestor de investimento, que é o Danilo, formado em contabilidade também, eu faço parte também desse comitê de investimento, aonde eles acompanham a carteira de investimento, analisando a rentabilidade, aplicações e resgate, concluindo que atendeu os requisitos da política de investimento. Vamos supor assim, eu recebo lá no Previ um fundo, né, uma aplicação que, teoricamente, o banco vem lá, chama, fala, olha, eu tenho uma rentabilização boa e tal, vamos analisar. Então, se não estiver aplicado lá ainda, a gente tem que solicitar essa autorização do comitê de investimento para que ele avalie se é ou não possível a gente fazer essa aplicação. Ok? Pode passar. No ano de 2021, foi a lei 2295 foi alterada através da lei 3009, de novembro de 2021, alterando os artigos afins de aperfeiçoar os procedimentos de mandato, representação e recondução, tornando o mandato de conselho curador e fiscal com representação paritária, aprimorando as atribuições, ampliando para 4 anos o mandato dos conselheiros, além de estabelecer normas de procedimento que asseguram renovação periódica e preservação do conhecimento acumulado. Resumindo, a gente conseguiu implantar no Previsinop um conselho que tenha prazo para 4 anos, porque antes era de 2. Quando o servidor começava a ficar bom de verdade, ele tinha que sair. Então, o Previ investia em conhecimento, investia em capacitação, e daí, quando o servidor ficava bom, o conselheiro, daí tinha que sair. Então, a gente conseguiu, através da lei, fazer essa alteração de 2 para 4 anos, colocar a exigência que todos os servidores tenham ensino superior, né, na área específica, principalmente, para que ele consiga nos auxiliar nas melhores decisões dentro do Instituto. Pode passar. Aí, uma situação histórica também, tivemos 13 servidores que foram voluntariamente lá no Previ para se inscrever, para participar dessas eleições dos conselhos, aonde a gente conseguiu, aqui foi o cartãozinho, né? Todos os servidores que participaram, que foi a cédula, né? Pode passar. Que aconteceu ali, dia 24, né? Aí, bom, foi uma questão, foi um ato bem, como que eu vou dizer, marcou história também no Previ a questão das eleições. Atividades institucionais. A administração é de responsabilidade da diretoria executiva, né? Cargo provido em comissão, livre nomeação, exoneração do prefeito, com requisito em lei, o servidor a ser nomeado no cargo, então ele precisa ter o certificado CPA 10, certificação em finanças organizadas pela Ambima. Esse certificado aqui é muito importante, porque a gente trabalha com o dinheiro, né? E se a gente não tem uma expertise para trabalhar com dinheiro, a gente perde o dinheiro. Então, o CPA 10, ele dá uma boa noção do sistema financeiro nacional e como funciona essa questão das aplicações, enfim. Pode passar. Aí está meu certificado. No próximo já vai estar diferente, porque agora eu estou certificada CPA 20, né? Consegui agora a certificação um pouco mais, com mais exigência, né? Está aqui, então a comprovação. E além disso, tem que ser servidor público efetivo, tá? Não pode ser comissionado puro. Então, para você ocupar esse cargo, você tem que ter a qualificação não só das certificações, mas também você tem que estar vinculado no quadro de efetivos da Prefeitura Municipal ou das autarquias, que seja. Pode passar. Atividades institucionais, então, esse é atualmente o nosso cargo, os nossos cargos existentes, e essas são as condições. Percebe-se que ele está extremamente defasado, porque há muitos anos não tem uma atualização do quadro de cargos. Pode passar. Capacitações. Essas foram as capacitações realizadas em 2021, curso de contratos, E-Social, 3º Congresso Brasileiro de Investimentos, RPPS. Passar? Termo de referência de gestão, fiscalização de contratos, encontro de gestores de RPPS, Congresso Previdenciário, APPREV, Congresso Brasileiro de Conselheiros, RPPS, que a gente mandou os nossos conselheiros para treinar também fora. Aqui tem algumas fotografias aí das visitas do nosso atuário, né, Igor?
O Igor sempre presente no Instituto, quando solicitado, né? Que foi um curso de gestão de investimento, preparatório para certificação. Os conselheiros estudaram muito, muito, muito. E a gente abriu para mais servidores da Prefeitura e da Câmara, da GER, que quisessem participar também. Pode passar? Os controles internos. Então, durante o quadrimestre de exercício 2021, o controle interno foram expedidos os seguintes trabalhos pela unidade de controle interno. Relatório de auditoria 002-2021. A data de expedição foi 15 de junho de 2021. Assunto, auditoria e licitações de contrato. Então, foi feito essas observações. Foi tudo organizado, corrigido. O controle interno ajuda a gente muito na questão do bom exercício da administração pública. A gente precisa, né, exercer tudo dentro das normas. Pode passar. A reunião com o prefeito foi no dia da minha posse, lá no Previcinop. Pode passar. Para os novos servidores, a gente fez vários encontros, os comissionados novos que entraram, né, para eles saberem como funciona. A gente fez inúmeros encontros com capacitação para que todo mundo tivesse o conhecimento. Pode passar? Aí esses foram os certificados, né, que foram entregues para os aposentados, novos aposentados, todo mês, né. Esse foi o modelo que a gente fez no gabinete do prefeito, um encontro. Rentabilizou várias histórias legais, muitas emoções dentro do gabinete do prefeito, servidor chorando. 30 anos trabalhando na prefeitura e nunca tinha entrado no gabinete do prefeito. Então, tivemos vários relatos dos aposentados. A gente faz mensalmente esses encontros lá no gabinete do prefeito para que os servidores consigam ter esse contato, né, essa valorização lá. Esse é o modelo do certificado. Aí está uma foto de um dos encontros, né? Tiveram vários encontros. Olha o Miro, ó. Pode passar. Aí, em comemoração ao aniversário da cidade, foram realizadas diversas ações, entre elas o lançamento oficial dos programas do Previcinop. Então, eu tenho muito apego com programas, projetos, sabe? Eu acredito que quanto mais informações o servidor tiver, mais ele desenvolve as ações dentro da prefeitura, mais conhecimento ele tem, mais envolvimento, né, mais valorização ele tem. Aí foi lançado no Previ o programa Ativos na Aposentadoria. Pode voltar ali só para eu explicar rapidamente. O Ativos na Aposentadoria está aqui, eu acho que mais à frente vai ter o slide, mas eu vou explicar rapidamente. Que é dar ao servidor aposentado aquele atendimento especializado dentro do Previ. Nós temos diversas ações que a gente faz lá dentro, inclusive atendimento com psicóloga, terapia, acompanhamento na parte do endividamento do servidor, que temos muitos aposentados e endividados, né? Então, a gente está fazendo várias ações. Aqui atrás não aparece, mas esse banner ali é Sorrisos Não Envelhecem. A gente vai fazer essas ações com os aposentados, com os grupos terapêuticos lá dentro, para envolver cada vez mais o servidor dentro do Previcinop. Aí demos continuidade ao Prazer em Conhecê-lo, que é executado dentro do Previ desde 2009. É levar a previdência ao servidor público, falar dos deveres, falar dos direitos, falar de tudo o que acontece, de todas as alterações. Por que o Previ teve que ampliar para 14%? Porque até hoje tem servidor que não sabe, né? Por que isso acontece? E também não busca saber. Às vezes pelo dia a dia, que é muito lotado, né? Eu já estourei da hora, né? Mas vamos lá. E também um projeto muito legal que a gente está executando é Histórias que Fazem a Nossa História. Desde que eu iniciei a gestão no Previ, a gente está coletando as histórias dos servidores que estão aposentados. E a gente vai fazer livro, vai deixar isso registrado em livro, para que eles tenham esse acesso dessas leituras. E quem faz essa coleta, que é a Andressa, ela se emociona muito, porque eles se emocionam com as histórias que eles contam, com tudo que passaram dentro da prefeitura, todas as adversidades. Eles contam histórias assim muito bacanas e vai estar tudo dentro do livro, tá? E a gente, quando estiver pronto, a gente vai fazer o lançamento oficial. Pode passar? Aí, mais uma imagem, que é a reunião do Conselho Curador e Fiscal. A nossa mesa sempre está rodeada de gente, né? Sempre os conselheiros estão lá, ativos com a gente.
né? O comitê de investimento também estava junto. Foram várias reuniões em 2021 que ocorreram. Pode passar? Aqui é uma das fotos do programa pós-aposentadoria, Sorrisos Não Envelhecem. Aqui é a nossa psicóloga Rúbia. Aí ela tem essas rodas de conversa e trocas de experiências com as aposentadas, tá? Ó, ele oferecerá também curso, palestra, oficina sobre educação financeira, previdenciária, planejamento de vida e outras atividades voltadas à saúde e ao lazer. Pode passar? Aqui também é pré-aposentadoria. Esse é um projeto muito interessante que vem de encontro com Progestão, que é preparar o servidor público para a aposentadoria. Porque acontece, eu quero me aposentar, e quando chega na aposentadoria fala, o que eu vou fazer? A pessoa se desespera, chora, entra em depressão, se enclausura, acha que a vida acabou. Né? Tem muita gente que acha que a vida acaba quando se aposenta. Não é todo mundo que vai morar na praia, não, são mínimas pessoas que conseguem fazer isso. Né? Então, esse projeto ele vai fazer esse acompanhamento do pré-aposentadoria. A gente vai utilizar o requisito de antecedência de 1 ano. O servidor que tem planejamento para se aposentar, daqui 1 ano, ele vai entrar dentro dessas atividades, e inclusive amanhã tem um encontro, que o Miro vai falar, ele preparou palestra, para essas pessoas. O último encontro a gente teve 37 adesões de servidores que estão aí já para se aposentar. Foi bem interessante. Pode passar? Aí esse daqui é a Histórias que Fazem a Nossa História. Essa aqui é uma servidora que já tem a história coletada, tem fotinhas feitas. Nova ela, né? Da Secretaria de Educação. Linda, uma história muito, muito, muito linda, que vai ser uma das que vai estar no nosso livro. Tá? Pode passar. Aqui, como eu falei, foi feita a eleição para os conselhos. Ó, o presidente do sindicato aí, ó. Até aí, viu, Adriano? Ele participou da comissão, né? Então, foi também um momento muito bacana em 2021. Pode passar? Aí criamos os canais de atendimento direto do Previ. O Previ não tinha celular institucional, não tinha canal de informação WhatsApp, nem nada para que o servidor pudesse estar solicitando informações. A gente criou esses canais de comunicação. O celular, temos 2, um do benefício e um canal para receber informação direta. Tá? O do benefícios, dúvidas, é o 6699-246-3822. E aí outros conteúdos de notícia, projetos, informações em geral, que é o corporativo, 669-9247-6682. Então, pode passar? Acabou, né? Pessoal, é tanta coisa, eu falo tanto, que às vezes, né, tenho medo de passar do horário. Assim, de forma resumida, é isso, tá? Quem tiver uma pergunta, daí chama as meninas, que elas vão dar o papel, daí no final a gente responde. Eu vou passar a palavra agora para o Igor, que ele vai falar dos assuntos posteriores. Tá bom? Pode vir, Igor. Obrigada. Seja bem-vindo, Igor. Som. Bom, pessoal, boa tarde aí, né? Vou tentar ser breve aqui para vocês, até porque tem muita coisa que a Daniela já até mostrou para vocês, né? Questão de aposentados, pensionistas, o custo que eles estão trazendo para a Prev Sinop. Então, como essa é uma audiência pública para falar de 2021, eu vou falar da reavaliação atuarial que foi feita o ano passado. A reavaliação atuarial que nós fizemos esse ano, hoje de manhã eu apresentei ela lá para os conselhos, né? Essa aqui, então, foi a que nós fizemos o ano passado. Pode passar aí. Bom, por exigência da portaria 464, a avaliação atuarial agora ela tem que ser feita com a data focal de 31 de dezembro do ano anterior. Então, todas as informações da reavaliação atuarial que foi feita em 2021, todos os dados que alimentou ela é o que foi aprovado em lei até dezembro de 2020. Isso aqui é a página 14 da reavaliação atuarial.
ela fala, por exemplo, aqui, ó, que em julho de 2020, aprovaram o servidor contribuindo com 14%. Então, essa avaliação atuarial foi feita considerando que o servidor paga 14%, porque é o que eu tenho aprovado aqui em lei. Pode passar aí? Então, isso aqui é só um resumo dos segurados da Prev-Sinop. Até 31/12/2020, 82% eram de servidores contribuindo, 2.717 pessoas, e 18% são de beneficiários, aposentados e pensionistas. E desses servidores ativos, se eu for analisar eles por sexo, 73% do servidor efetivo é mulher, 27% do servidor efetivo é homem. Isso acaba gerando impacto no cálculo atuarial também, né? Pode passar aí? Aqui eu separei os segurados, os que estão contribuindo com os que estão recebendo benefício. Então a gente tem muito mais pessoas colocando dinheiro na Prev-Sinop do que consumindo benefício, consumindo recurso. Hoje nós temos, aliás, até dezembro de 2020, nós tínhamos 4,5 pessoas contribuindo para cada beneficiário. Passa aí. Aqui são os totais de aposentados e pensionistas, né? Que a Daniela até apresentou. Ela até colocou, por exemplo, em ordem crescente. A maioria dos aposentados aqui é por invalidez. São 26% dos aposentados é por invalidez. É um percentual até alto isso aqui, né? Isso que a Daniela meio que já mostrou para vocês. Pode passar aí. Beleza. Então nós vamos analisar agora a situação financeira e atuarial da Prev-Sinop. Resultado financeiro, o que era esperado para 2021? Era esperado que a gente fosse arrecadar quase 51 milhões de reais de contribuição, de despesa, gastar o equivalente a 34 milhões de reais com aposentadoria. Receita menos despesa, a previsão era que a Prev-Sinop em 2021 tivesse um superávit financeiro de 16 milhões. Hoje de manhã a gente foi ver o cálculo desse ano, com a questão dos 14%, o servidor contribuindo. O superávit agora vai aumentar para 25 milhões, 25, 28. O impacto que os 14% trouxe, né? Então aqui é o equilíbrio financeiro. Então, financeiramente falando, neste ano, neste exercício de 2021, a tendência era que a Prev-Sinop tivesse um superávit, uma sobra financeira. O que ele arrecada, paga a atual despesa e ainda vai sobrar dinheiro. Só que essa sobra, pessoal, ela ainda é pouco, tinha que sobrar mais. Porque a ideia da Previdência capitalizada é a gente guardar dinheiro para o segurado se autossustentar, ele mesmo pagar a sua aposentadoria. Então aqui eu mostro para você o impacto do equilíbrio atuarial. Isso em 2021, né? Em dezembro de 2020. A Prev-Sinop tinha 418 milhões de reais em caixa, nessa data, sendo que o que eu preciso ter em dinheiro, ter em caixa, era quase 900 milhões de reais, que é o que eu estou prevendo que eu vou gastar com a aposentadoria. Aqui são os atuais aposentados, e aqui os que vão aposentar ainda, os benefícios a conceder. Então, a Prev-Sinop, ela tem pelo menos 47% dos recursos que ela precisa. O que ela tem em caixa hoje, vai pagar os atuais aposentados e pensionistas até o último falecer. Essa que é a ideia no cálculo atuarial. Eu estou analisando o custo que os atuais aposentados e pensionistas e que os futuros aposentados vão trazer para mim. Até o último falecer, é o que eu vou gastar com aposentadoria e pensão. Então, o que eu tenho em caixa, paga esse pessoal e sobra. Agora eu tenho que correr atrás para juntar esse dinheiro que eu não tenho. Isso é o déficit atuarial. O déficit atuarial é de 384 bilhões. Então, eu estou falando que aquela sobra financeira de 16 bilhões não é suficiente. A gente está sobrando mais. Para eu não ter insolvência financeira, o sistema quebrar, eu não continuar pagando, eu não conseguir pagar esses aposentados aqui no futuro, nós vamos instituir um plano de amortização, uma alíquota a mais para o ente, para ele financiar o déficit atuarial. Para a gente não deixar com que essa falta de água, esse déficit, atrapalhe o sistema. Nós vamos começar a fazer o prefeito
o ente, né, a financiar o déficit agora. Então, como a Daniela já mostrou para vocês, para financiar o déficit atuarial, hoje o ente público contribui com um aporte financeiro de 8.170.000. Então, isso é o equilíbrio atuarial da Previsinop. Ela tem equilíbrio financeiro, o dinheiro sobra, mas atuarialmente falando, essa sobra não é suficiente, tinha que ser maior. Pode passar? Já que eu tenho um déficit, eu tenho que instituir um plano de amortização. Esse plano de amortização agora tem que seguir essa portaria do Ministério da Previdência, que ela exige que o aporte financeiro seja superior aos juros do déficit, para o aporte pagar juros e financiar o déficit atuarial. Mas o Ministério aprovou uma portaria permitindo com que a gente cumpra essa exigência aqui em cima de forma gradual, de forma aos poucos, né? Em 2022, o meu aporte financeiro tem que ser superior a 1/3 dos juros, 33%. Em 2023, o meu aporte tem que ser superior a 2/3 dos juros. E a partir de 2024, sim, o aporte já tem que estar começando a pagar juros e financiando o déficit. Pode passar aí? Então, esse é o plano de amortização do ano passado, de 2021. Por lei, ele tem que chegar aqui embaixo zerando, mostrando que ele está financiado. Vamos dar um zoom nessa parte aqui, ó, pode ir. Para a gente ver se o plano de amortização de vocês está cumprindo a exigência mínima. Então, vamos lá. Esse ano, que o prefeito, 2021, né, perdão, que o ente paga 8.170.000, eu não tinha alíquota mínima. Agora, a partir de 2022, sim. O aporte, beleza. O aporte já tem que ser superior a 33% dos juros. E o aporte que vocês estão pagando esse ano já é 76% dos juros. Então, ele é superior, aliás, ele paga mais do que 33%, mas ainda não amortiza os juros. Ó. Como é que o déficit não está sendo amortizado? Em 2023, o aporte tem que ser superior a 67% dos juros. Ele está em 114%. Aliás, mais do que 100%, o aporte já está pagando juros e financiando o déficit. Aqui o déficit começa a diminuir, está vendo? Aqui ele só está crescendo. Em 2024, o ente público tem que pagar 25 milhões de aporte para continuar pagando juros e amortizando o déficit. Pelo que eu estou observando, a portaria 464, ela está literalmente forçando o ente a fazer uma reforma da Previdência. Porque assim, se para a prefeitura 16, 24 milhões é um valor muito alto, só tem uma forma dela reduzir aquele valor, fazendo uma reforma da Previdência para reduzir o déficit atuarial e automaticamente reduzir os valores aqui, ó, porque eu tenho um valor mínimo para cumprir. Apesar que vocês estão vendo que o ente está pagando acima do mínimo, né? Mas ainda assim é uma conta alta para ele, uma conta alta para ser paga, né? Mas o plano de amortização de vocês atende a portaria 464. Pode passar aí? Bom, todo plano de amortização, ele tem que ser entregue com um demonstrativo de viabilidade financeira orçamentária. Se o ente público é capaz de suportar esse plano de amortização. No caso, analisando só o custo normal, já que o aporte não entra no cálculo da despesa total de pessoal, o plano de amortização para o ente dá para ele suportar. Só o custo normal não está nem superando o limite de alerta só do executivo, né? O legislativo geralmente ele gasta 2%, 3%, então ele não passa os limites dele. Pode passar aí? Eu estou começando a falar algumas informações do cálculo que já nós vamos começar a conversar, que é algo que chama relatório de análise de hipóteses. O atuário define muitas hipóteses, muitas premissas, e isso acaba influenciando o resultado do cálculo. Por exemplo, a gente viu que 73% dos servidores são mulheres. Se eu fizesse o cálculo atuarial de vocês, usando uma tábua de mortalidade, que estima a expectativa de vida do brasileiro, em média, o déficit atuarial seria de 350 milhões.
como eu estou fazendo o cálculo usando tábuas de mortalidade separadas por sexo, eu estou considerando que 73% da massa vive até os 79 anos em média, enquanto os homens 72%. Se eu considero que esse 73% vive um pouquinho a mais, eu aumento o déficit. Isso aqui é um negócio que vocês vão ter que fazer. Em julho desse ano, a Previsinop vai ter que fazer o relatório de análise de hipótese, que é para testar se o que o atuário está fazendo é aderente à realidade do município. Pode passar aí. Por exemplo, a taxa de juros atuarial, como que isso influencia no resultado do cálculo? Não, volta aí, perdão. Eu tinha colocado uns numerozinhos aqui. No ano passado, quando eu fiz a avaliação atuarial em 2020, a minha taxa de juros era de 5,87. Este ano, aliás, em 2021, a taxa de juros teve que ser reduzida para 5,43. Os senhores que fazem parte do conselho já sabem que desde 2020 nós somos obrigados a seguir uma meta atuarial. A gente não define mais a meta. Só que a meta atuarial, cada ano que passa, ela está sendo um valor menor. Se você obriga o atuário a projetar uma receita menor de rentabilidade, isso vai aumentar o déficit. Como em 2021, eu tive que usar uma taxa de juros menor do que foi em 2020, o déficit foi para 384 milhões. Se eu usasse os 5,87, falando que ia entrar mais dinheiro com juros, o déficit seria menor. No cálculo desse ano, 2022, isso aqui foi para 4,89. O déficit foi para 488 milhões. Essa redução de taxa de juros, como é que ela afeta o resultado? Pode passar aí. E a projeção atuarial. Isso aqui é só um pedacinho dela. Aqui é como que vai se suportar o fluxo de receita e o fluxo de despesa. Esse estudo é sobre a geração atual, a atual geração de servidores, sem contar concurso público. Se eu não contar com concurso público, vocês que estão contribuindo vão começar a aposentar, vai diminuir o número de pessoas contribuindo e vai aumentar o número de pessoas recebendo benefício. Então, da forma como está, com as alíquotas de hoje, em 2058 é onde o déficit atuarial vai nos incomodar. É aqui que nós não vamos mais ter dinheiro para pagar os atuais aposentados e pensionistas. Tá? A situação está tranquila. Pensa que o INSS não tem dinheiro hoje para pagar o atual aposentado e pensionista? Nós estamos arrecadando e sobrando dinheiro. Só que essa sobra vai nos sustentar até 2058. Mas nessa projeção aqui, ó, 2058, eu vou ter apenas 10 servidores contribuindo. Não é isso que vai acontecer também, né? Pode passar aí. Bom, colocando algumas hipóteses de risco aqui dentro, como que é a solvência, como que é a liquidez da Previsinop? Porque vocês viram que a Previsinop, ela arrecada recursos, paga aposentado e pensionista e sobra. Essa sobra vai se manter até quando? Colocando como hipótese de risco que dos 13 repasses que o prefeito faz todo ano, ele vai deixar de fazer um. Todo ano ele vai fazer 12 repasses e vai ficar nos devendo um. Nós vamos nunca bater a meta atuarial, sempre faltando 1%, e não vou contar com a compensação previdenciária. Quer dizer que em 2037, 2039 deve ser mais ou menos, a Previsinop começa a consumir o que ela está poupando. Então, não entrando nenhum servidor concursado, a receita vai diminuir, até que chegar em 2037, a gente começa a consumir o que está poupando. Beleza? Acabou a parte do cálculo atuarial aí, né? Pessoal, tem alguém que quer fazer alguma pergunta sobre o cálculo, antes de fazer investimento? Pode voltar lá no cálculo atuarial, às vezes tem. Aí. Ah, legal. Gostaria de saber se não houver concurso público, será que irá existir aposentadoria para os ativos? Ó, duas coisas, né? Boa, ia falar para você deixar ali mesmo, nesse gráfico, pode descer aí.
Não, posso subir. Acho que é o slide 4. Lá em cima, pode ir, acho que é o 4. Aí desce, pode descer. Mais um. Aí, pode parar aí. O concurso público, ele é bom porque é mais gente contribuindo. Então, sempre que você faz concurso, é bom que é mais gente contribuindo. Se você fizer concurso público, a tendência é ele puxar essa onda para trás. E mais gente contribuindo, e mais gente ajudando a reduzir o déficit. Só que o concurso público, você tem que tomar um cuidado para fazer ele. Para ele não ser uma faca de dois gumes. Por exemplo, todo município que eu vi fazendo concurso para serviços gerais, geralmente é um pessoal mais de idade, não é um pessoal tão novo que está estudando. Então, se a massa que fizer o concurso passar e for envelhecida, isso gera impacto no cálculo. É muito difícil você fizer um concurso e você ter um revés desse, é muito difícil. Mas sempre você faz o concurso, ajuda sim, ajuda bastante, né? Só que assim, a ideia da Previdência não é fazer as pessoas estarem entrando para pagar a aposentadoria de quem está aposentado. Capitalização, que é a ideia da Previdência SUAS, é essa massa juntar recursos para a hora que passar para o lado de cá, ela mesma se sustentar, ela mesma consumir os recursos que ela poupou. Então a capitalização é para isso, eu não ficar contando com gente que vai entrar, senão vira pirâmide financeira. Uma dica em relação ao concurso: se vocês forem fazer a reforma da Previdência, façam a reforma primeiro, depois efetiva os novos concursados. Se você efetivar alguém, fizer uma reforma da Previdência um mês depois, essa pessoa que entrou um mês atrás, ela tem os mesmos direitos que você. Regra de transição, o cara acabou de entrar. Ele não está tendo perda de nada, ele não precisa de regra de transição. Mas legalmente falando, se ele tomar posse antes da reforma, ele tem os mesmos direitos que vocês. Então o ideal é empossar depois da reforma, né? Aí quem entrar depois da reforma não tem conversa. Homem aposenta aos 65, mulher aos 62. Não tem transição para ele. Então o concurso ajuda. Mas não é para ajudar a continuar pagando esses aposentados, não. É para fazer caixa, né? Tem mais alguém que quer perguntar? Então pode passar de investimento. Primeiro eu quis falar notícia ruim, agora notícia boa. Bom, pessoal, então vamos falar da gestão de investimentos que foi realizada em 2021. Não tem nada de esquisito aqui não. A política anual de investimento que vigora este ano, ela é aprovada em 2021. Em 2021 que a gente aprova a política que vai ser executada no ano seguinte. Então a política de investimento de 2022, ela foi aprovada no dia, acho que é 1º de dezembro de 2021. A política, ela fala o que nós vamos fazer com o dinheiro, onde nós vamos aplicar ele. Nós temos uma meta para cumprir, que é essa meta atuarial, né? Então a meta atuarial SUAS esse ano é fazer o dinheiro render 4,89 e mais o que deu o IPCA. No ano passado, a meta atuarial fechou em 16%. Ninguém o ano passado conseguiu bater essa meta aqui, ó. Como a inflação ano passado pipocou, ninguém conseguiu cumprir a meta atuarial. Vai passar? Isso aqui é a política de investimento da Previsinop, um resumo dela, do que o Conselho aprovou que a Previsinop pode aplicar este ano. Aqui é o que a resolução CMN permite a gente aplicar, os percentuais máximos, né? E aqui o que o Conselho aprovou. Limite inferior, está tudo zerado. O Conselho não obrigou a Previsinop a aplicar em nada. Se for aplicar, os percentuais máximos que ela pode aplicar. Inclusive, o empréstimo consignado, que agora é uma novidade, né? Regime próprio vai poder fazer empréstimo consignado para o seu segurado. Passa aí. Bom, uma coisa que a gente faz todo ano é a provisão de caixa. Na política de investimento, a gente coloca aqui o quanto que o regime próprio deve consumir de benefício e despesa administrativa no exercício. Então a gente recomenda que o regime próprio aplique no mínimo 9% da sua carteira em índices conservadores, que rende pouco, mas nunca dá negativo. Para que isso?
Porque se o prefeito atrasa o repasse e deixa de fazer o repasse, nós vamos ter que resgatar dinheiro que está aplicado e pagar a folha. E se todas as aplicações estiverem negativo neste mês, nós vamos resgatar. Se você resgata negativo, você responde por realização de prejuízo. Então, para não ter esse risco, pelo menos 9% do dinheiro da Previsinop tem que estar em fundo conservador. Se acontecer um problema igual esse que eu falei, nós vamos resgatar daqui para pagar a folha. Pode passar. O ano passado, como que foi o comportamento dos investimentos? O ano passado foi complicado você aplicar dinheiro. Porque o ano passado foi o seguinte: todos esses índices aqui são de renda fixa. São os fundos IMAs. É fundo que representa título público. A gente sempre recomenda o regime próprio a concentrar a sua carteira em DK2 e uma B5. São índices moderados que ajudam a bater aquela meta atuarial e rende mais que o conservador. Olha o conservador aqui, ó. Eles estão rendendo mais do que o conservador. E a hora que o bicho pega na economia, eles não desabam tanto igual essa turma aqui, ó, que é mais arrojada. Eu coloquei de vermelho de propósito. Como o segundo semestre do ano passado foi um semestre horrível, em termos políticos e econômicos, os investimentos arrojados foram os que mais sentiram a pancada. Os moderados sentiram, mas é pouca coisa. E o conservador é conservador, né? Vai sempre andar reto aí. A maior parte das aplicações da Previsinop de renda fixa é isso aqui, ó. É IDK2 e uma B5. Vai passar aí. Em 2020, não mudou nada. A pior aplicação que teve foi a renda fixa, que o arrojado, né? Quando a OMS decretou a pandemia de Covid, né? Aqui já é renda variável, já é os índices de renda variável. A Previsinop, hoje, aplica acho que 5%, 6% em investimentos no exterior. Não que a gente está aplicando dinheiro lá fora, mas são ações de empresas como Microsoft, Netflix, IBM, que são negociadas aqui no Brasil, na Bolsa no Brasil. Hoje a Previsinop aplica nisso. Esses investimentos no exterior, eles sofrem muita influência do dólar. Quando o dólar sobe, tá vendo? Eles acabam subindo, ó. O dólar cai, eles caem também. Então, ano passado, como a Bolsa Americana rendeu bem e o dólar fechou positivo, essas aplicações aqui renderam 36% o ano passado. A Previsinop, inclusive, resgatou uns 3 milhões e 500 mil, né, de ganho disso aqui, ó, para proteger ganho, não devolver o que já ganhou. Esse ano, esse investimento exterior já está dando menos 20%. Olha o quanto que devolveu. Então já resgatou boa parte do ganho, não teve essa devolução de ganho. Vai passar aí. Agora a carteira da Previsinop, em 2021. Pode passar? Então, no ano passado, janeiro de 2021, a Previsinop começou com 415 milhões de reais em caixa, finalizou o ano com 458 milhões em caixa. Só de rentabilidade foi 15 milhões de reais positivo. Pode passar aí? Então a carteira suas, 91% é renda fixa, 7% é renda variável, Bolsa Brasileira, e 2% é esse investimento do exterior. A gente pode aplicar até 10% nisso aqui. Pode ir? Essa aqui é a relação dos fundos de investimento que vocês aplicam. A Daniela meio que passou algo parecido. Esses de verde aqui, ó, são fundos que só aplicam em título público do governo federal. Vocês aplicam quase 63% do dinheiro nisso. E assim vai, né? Esses de azul aqui, ó, é renda variável. A Previsinop aplica em vários setores. O pessoal que fez CGR-PPS ontem, lembra? Para diversificar, diminuir o risco não sistemático, aplica em várias ações de diferentes setores. A Previsinop faz isso, ó. Setor financeiro, construção civil, consumo, dividendos, infraestrutura, petróleo. Esses roxos aqui é aquele investimento no exterior, aquele BDR que rendeu 38% no ano passado. Então, no final do ano passado, a Previsinop tinha 460 milhões em caixa. Sabe quanto que o MTPrev, que é a Previdência do Estado de Mato Grosso, tem em caixa? Não tem R$1. O MTPrev deve ter 60 mil servidores efetivos contribuindo.
não tem R$1 em caixa. A Prev Sinop tem 460 milhões. A AGEPREV, que é a Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, tem 70 milhões em caixa. Vocês têm muito mais que o próprio Estado. Por isso que eu falo, se você for analisar a Previdência no Brasil como um todo, Lucas, Sorriso, Sinop, ixi, tá tranquilo. O problema nosso é 2050, 2040 e tanto. Eu estou falando de Previdência, que o problema já é hoje. Hoje não tem dinheiro para pagar os atuais aposentados e pensionistas. Pode passar aí? Bom, dos recursos de vocês que estão aplicados, os 460 milhões, 1% do dinheiro está aplicado em fundos de investimento de longo prazo, que eu só posso resgatar este ano. 8%, que é 36 milhões, nós só vamos poder resgatar só em 2024. E 9 milhões, que é 2%, só vou poder resgatar em 2030. Pelo cálculo atuarial que vocês viram, tranquilo. Nós vamos precisar do dinheiro só em 2032, 2036, então? Pode passar aí. Daniela já passou isso para vocês também. A maior parte do dinheiro da Prev Sinop está aplicado na Caixa e no Banco do Brasil. Pode passar. A resolução CMN não permite com que o dinheiro que você tenha lá no Banco do Brasil, na Caixa, no Itaú, represente mais do que 5% do dinheiro que eles fazem gestão. Então, o dinheiro que vocês têm aplicado no Banco do Brasil, que é 172 milhões, ele representa 0,01% do dinheiro que o Banco do Brasil faz gestão. Não pode passar de 5%. Nem o regime próprio, que pelo menos que eu presto serviço, vai passar, não tem como não. O Banco do Brasil administra R$1 trilhão, então, você passar 5% aqui é muita coisa. E aí vai mais, né? A Caixa também, volta só um pouquinho. A Caixa também, a Caixa tem um pouco menos, mas o dinheiro que vocês têm aplicado lá não chega nem a 0,1%. Pode ir. Aqui é a carteira de vocês. Se fosse uma fazenda, eu ia falar no que nós estamos plantando, no que nós estamos diversificando. Então a gente aplica um pouco de tudo. Isso aqui é conservador. Quase 20% do dinheiro seus está aplicado em índice conservador, que nunca está negativo, quase 20%. Vocês viram que a provisão de caixa recomenda pelo menos 8%, né? Então beleza, a gente tem até mais do que precisa. Como a taxa Selic está alta, hoje compensa voltar a aplicar nisso aqui, porque eles acompanham a Selic. Já estão projetando a taxa Selic a 13%, voltar a aplicar neles. Esses de amarelo são índices moderados, que ajudam a bater a meta atuarial, e a hora que o mercado desaba, eles caem pouco, não é muita coisa não. Isso aqui que é arrojado os seus, ó, IMAB, IRFM, e a renda variável, né? Pela situação atuarial da Prev Sinop, ela pode arrojar um pouquinho mais em renda variável. Ela está muito presa em renda fixa, muito. Dá para ela abrir um pouquinho mais. Mas já abriu bastante já nos últimos anos aí, né? Pode ir? Não, pode passar. Pode passar. Mais um. Aí. Aqui é só de... Aliás, volta só um. Quer dizer, aqui é dinheiro que nunca vai dar negativo. Ou vai dar negativo um mês, mas um ano nunca dá negativo. Pode dar negativo em alguns meses, mas pelo menos vai dar um retorno melhor do que esse. Esse aqui a tendência é dar um bom retorno, mas quando a situação está feia, igual foi ano passado, eles dão negativo. Exemplo de fundo conservador, fundo que rende pouco, mas rende positivo. Como a Selic está aumentando, o CDI acompanha a Selic, agora o CDI já está pagando 0,77 ao ano, em dezembro. Em janeiro era 0,15. A Selic aumentando, ele começa a pagar juros maiores. Esses são moderados, olha lá, já começou a dar negativo, tá vendo? Mas já rendeu 4 e alguma coisa. Geralmente eles rendem 8%, 12% no ano. O ano passado que foi um pouco fraco, né? E esses são aqueles arrojados de vermelho. Ele dá negativo com muito mais frequência. Geralmente ele rentabiliza bem. Mas como 2020 e 2021 foram anos ruins, né? Então são ruins que sentiram a pancada. E analisando a carteira suas como um todo,
A carteira SUAS, o ano passado, rendeu 3,52%. Quer dizer, ela rendeu 15 milhões de reais. Essa carteira era para ter rentabilizado a meta atuarial. É uma meta que a gente tem que cumprir para repor o que a inflação está comendo. Mas nenhum regime próprio ano passado conseguiu bater essa meta, nem em 2021, nem em 2020. E poucos municípios tiveram desempenho acima de 3%. Teve muitos que o ano passado a carteira fechou negativo. Para vocês verem como que o ano passado foi um ano ruim. O IMAB, que é a base das aplicações para regime próprio, deu menos 1,26. Ibovespa deu menos 11,92. Não foi fácil fazer isso aqui render positivo. O ano passado rendeu. E olha que o segundo semestre o mercado desabou. A carteira SUS ficou até estável. Pode passar aí. Só para vocês terem como parâmetro, como que aqueles 3% é um bom retorno, todos os meses a Caixa Econômica Federal manda uma sugestão de carteira para os regimes próprios. Ela sugere você montar uma carteira baseada nos fundos que ela vende, óbvio, né? Se você seguisse as orientações da Caixa, a sua carteira no ano passado ia render menos 1,20. O jornal Valor Econômico, que é o principal jornal de economia do país, ele tem lá uma carteira top 10 ações. Todos os meses eles recomendam para você as 10 ações que vão bombar. Todo mês você monta outra carteira de ações. Se você seguisse a carteira, as orientações do jornal Valor Econômico, sua carteira ia render menos 7,79 ano passado. A XP também tem a mesma coisa, tem um tal de top 10, que ele indica as 10 ações que vão bombar naquele mês. Quem seguiu a XP, a carteira deu menos 15% no ano passado. Pode voltar aí. Volta. Quer dizer, rendeu 3,52, cara, rendeu muito, velho. Rendeu muito. Pode passar aí. Teve uma vez, faz muito tempo, nós não lembra aquele fundo Itaú, alocação dinâmica, lembra que os caras fazem dinamismo? A carteira da Previsinop rendeu mais que o fundo Itaú, que é livre para ficar mexendo. Que a gente tem toda uma regra para ficar mexendo, né? Vou passar. Aí, de curiosidade, isso aqui são os 20 melhores clientes nossos em termos de rentabilidade. A Previsinop está aqui, ó, foi a 14ª. Se eu separasse por porte, eu só não quis fazer aqui para não denegrir os outros, mas por porte, abaixo da Previsinop, quem está com o melhor rendimento é 1 e alguma coisa. Melhor carteira minha ano passado foi Paranaíta. Deu 4,91. Beleza, vou passar aí. Beleza, pessoal. Então estou aberto para fazer perguntas aí, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Pode até voltar um pouquinho, hein? Mais um. Aí, pode deixar. Aí. Tá bom, né? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Tranquilo? Nós podemos encerrar então, né? Vou passar então para a Daniela fazer o encerramento aí, né? Bom, então eu declaro encerrada a audiência pública do Previsinop. Obrigada, Igor. Obrigada pela explanação. A gente tenta explicar, mas quando o Igor fala, parece que daí a gente consegue entender, né? Agradecer em tempo a presidente do Conselho Curador, que se fez presente hoje aqui, a Valquíria, né? E agradecer também o presidente do sindicato, que acompanhou à tarde aqui, Adriano. Muito obrigada. Todos os servidores que estão aqui hoje. E podem passar também para os servidores que não conseguiram se fazer presente, que o link da audiência vai ficar disponível no site do Instituto, para que as pessoas consigam assistir no seu tempo, né, em casa. Às vezes gostaria de tirar todas as dúvidas, porque às vezes me perguntam, né, se a gente tem dinheiro lá no cofre do Previ. Se pergunto, né? Então é bom eles assistirem com calma para entender quão complexo e diverso é esse mundo financeiro. E agradecer de todo o meu coração a presença de todos e até uma próxima audiência pública, que agora vai virar praticamente rotina nas nossas ações administrativas. Boa tarde a todos e um ótimo retorno às suas casas. Obrigada.